A partir de agora você acompanha os fatos importantes que marcaram esta sexta-feira no Brasil e no mundo. A morte de um garoto de 15 anos revolta moradores de uma cidade do interior do Mato Grosso. A polícia diz que confundiu o jovem com um bandido. Ele foi executado. As imagens são impressionantes. Os cinegrafistas registram o menor Nilson Pedro da Silva sendo arrastado por um policial. Ainda no chão, ele recebe o primeiro tiro. O garoto se levanta com dificuldade e tenta fugir. Mas alguns metros adiante, ele recebe o segundo tiro. Para! Meu Deus do céu, olha a situação, olha a situação. Imagens impressionantes e revoltantes. Daqui a pouquinho, a reportagem completa. Ciência vira arma tecnológica para a polícia identificar rotas do tráfico no Brasil. O sistema principal é um laboratório que indica onde a droga foi produzida. O laser analisa as pastilhas de maconha. O equipamento de última geração, um dos 3 que existem na América Latina, identifica os elementos químicos das folhas. Com os dados, a polícia pode chegar ao local onde a droga foi plantada. Cada região tem uma assinatura química específica em função da sua geologia e do tipo de solo em que a maconha é plantada. O aparelho mostra também as substâncias usadas na mistura da cocaína. Dados que ajudam a polícia a traçar as possíveis rotas do tráfico. Não apenas identificar uma rota de tráfico, mas também procurar saber quantos são esses distribuidores que podem estar numa determinada região da cidade, do estado ou mesmo do país. No caso de um crime onde a polícia não tiver as balas que foram disparadas, o equipamento poderá identificar, através da análise dos resíduos dos disparos, na mão do atirador ou no corpo da vítima, o tipo de arma que foi usada. Poderá vir ajudar a polícia a solucionar milhares de casos que ocorrem diariamente com armas de fogo. A parceria entre o laboratório do IPEM e a Polícia Científica vai apoiar o trabalho do Instituto de Criminalística de São Paulo na conclusão de laudos. Na cidade, 2.000 armas e 2 toneladas de drogas são apreendidas todo mês. Com as análises do laboratório, a polícia espera agilizar as investigações. Nós esperamos que num prazo médio de 1 ano, digamos assim, a gente já tenha reunido informações suficientes para começar as primeiras investigações e fornecer à Polícia Civil elementos definidores realmente desses crimes. Com o laboratório, os falsificadores de bebidas também vão ser desmascarados com maior facilidade. Comparando a análise de um vinho suspeito, a polícia fica sabendo até se a uva é da mesma região onde é fabricada a bebida original. Mais um sequestro acaba em São Paulo. Desta vez a polícia conseguiu libertar o refém e prender toda a quadrilha. A polícia estourou o cativeiro da quadrilha em Diadema, na região do ABC, e libertou o refém. Os sequestradores têm como líder José Luiz Adelino, um fofão. O famoso sequestro relâmpago, que a própria imprensa deu o nome de sequestro relâmpago, acabou virando agora sequestro com cativeiro. O comerciante Josenildo Pereira da Silva aparece com o rosto escondido por uma touca e amarrado numa cadeira. Com os sequestradores foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, um punhal, maconha, cordas de nylon, uma touca e um telefone celular. O pedido de resgate começou em R$1 milhão, depois baixou para 500 mil e no final a negociação estava em 10 mil. Teve caso de sequestro, prender, fazer flagrante, pedido de R$1.500, de R$2.000, tá certo? Então é a prova de que a coisa banalizou. Já são 8 os casos de sequestro em Diadema. Segundo a polícia, os crimes são praticados por vários bandos. O risco de comprar imóveis na planta. Muitas construtoras não conseguem cumprir prazos acordados com mutuários. As denúncias aumentaram em São Paulo. Pagamento a longo prazo e sem entrada. Comprar um imóvel na planta parece ser vantajoso. Isto quando as construtoras são confiáveis. Contratos de 3, 4, 5 anos ou até mais anos em que o consumidor se compromete a estar efetuando o pagamento dessas parcelas, sempre vai ter um risco. Nos últimos 2 anos, o PROCON recebeu mais de 7.000 consultas e reclamações sobre problemas de habitação. A principal queixa é a quebra do contrato pela não entrega do imóvel. As queixas não param por aí. Vão de atrasos no cronograma da obra à má qualidade do material usado na construção do imóvel.
Esta jornalista foi uma das vítimas da Encol. Comprou um apartamento na planta em 95 antes da falência. Parecia um bom negócio. Acreditei que comprando na maior construtora do país eu estava me assegurando de um bom negócio. E não foi o que aconteceu. Só depois de 4 anos, a jornalista conseguiu equilibrar o orçamento e tentar outro imóvel. Comprei de uma construtora menor, desconhecida, e fiz um bom negócio. Estou hoje morando no meu apartamento e pagando para a construtora. Nos últimos 2 anos foram construídas 80 mil unidades na Grande São Paulo. E segundo o Sindicato dos Construtores, as reclamações alcançam apenas 1% dos negócios. Não é um número significativo em relação às unidades lançadas e entregues. Eu acho que se ele conhecer a documentação, ele conhecer o produto que ele está comprando e quem está entregando, eu acho que a probabilidade dele ter problema no futuro é quase nenhuma. Estivadores de Santos não aceitam determinação para voltar ao trabalho. Houve confusão novamente na região portuária. Às 9 horas da manhã, os estivadores fizeram mais uma assembleia. O assunto, o TRT concedeu liminar ao Ministério Público, determinando o retorno imediato ao trabalho hoje, sob pena do sindicato ter de pagar R$50 mil por dia se a ordem não fosse cumprida. A categoria não concordou. À tarde, num dos armazéns, estivadores marcaram presença no local onde é feita a escala, mas os funcionários do Ogmo não apareceram. Acho que isso, além de ser uma falta de ética, é uma falta de respeito para com o homem, com o profissional. Neste armazém, muita confusão. Os trabalhadores queriam impedir que alguns terminais movimentassem as cargas com mão de obra própria. Até a Polícia Federal foi chamada. Com a paralisação das operações no Porto de Santos, a Codesp tem um prejuízo de R$1 milhão por dia. Dos 15 navios atracados, 6 estão parados e 20 aguardam na Barra o fim da greve. A tragédia com a plataforma 36 da Petrobras deixa traumas. No Rio, entidades ambientalistas e o Ministério Público fazem vistoria no navio-tanque que vai para a área do naufrágio. O navio P-38 é para estocar e transportar o óleo que vai ser produzido pela plataforma P-40, que ainda está na Baía de Guanabara. O navio está ancorado no estaleiro Mauá, em Niterói, para os últimos ajustes, e a intenção da Petrobras é levá-lo para o campo de Marlin, na Bacia de Campos, no norte do estado, na semana que vem. A ida do navio foi antecipada devido ao afundamento da plataforma P-36. Hoje, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio, promotores do Ministério Público do Trabalho e sindicalistas foram ao estaleiro para fazer uma vistoria no navio. A vistoria foi um pedido do Sindicato dos Petroleiros, que denuncia que o navio P-38 não tem condições e nem equipamentos de segurança para começar a operar. O navio P-38 foi fabricado em Singapura e aqui no Brasil foi adaptado pela empresa Marítima Petróleo e Engenharia, a mesma que atuou na plataforma P-36. As apólices de seguro para a Petrobras tiveram 500% de aumento em comparação com o ano passado e devem subir mais depois do acidente com a P-36. O consórcio brasileiro cobrou quase 49 milhões de dólares. O valor a ser restituído é de 500 milhões. 6 horas de depoimento e contradições. O presidente da Federação Paulista de Futebol tem que explicar a venda de um jogador e acabou saindo pré-candidato à presidência da CBF. Na mesa, quem faz as perguntas é o polêmico Eurico Miranda, mas ele também é alvo de denúncias e está sendo investigado por outra CPI, a do Senado. Falar em cassação não é por aí. A cassação pode acontecer para qualquer um, mas não dessa forma como está sendo colocado. Isso não é assim. Eu acho que a CPI só seria desmoralizada se ela não fizesse a investigação, se ela protegesse algum investigado ou se ela não tivesse até agora acumulado a quebra de mais de 50 sigilos. Eduardo José Fará foi muito questionado. Teve que explicar as cotas de patrocínio vendidas pela federação e a compra de passes de alguns jogadores. Principal dúvida, a transferência do meia polonês Pierre Kauski, do Mojimirim, a um time francês. Eu só questiono que esse contrato tenha demorado tanto para surgir, quando poderíamos ter evitado toda essa polêmica que continua até hoje. Fará também foi questionado sobre as relações financeiras da federação com a CBF.
deu um drible nos deputados. Mostrou uma pasta de documentos com números e informações técnicas sobre o futebol paulista. Eu falei aquilo que realmente teria que falar e busquei sempre a informação mais correta e falando a verdade. O depoimento de Fará teve também espaço para a sucessão à presidência da CBF. A candidatura foi lançada. Imagine por quem? Eurico Miranda. Seria o meu candidato. Eu acho que ele reúne condições para... Estão falando que o futebol brasileiro precisa ser passado a limpo, que ele reúne condições para isso. Um consenso eu não vou dizer não. Cavalo arriado na porta tem que subir. A semana que vem, a CPI pretende colher novos depoimentos importantes. Vão ser interrogados o empresário Hélio Viana, sócio da Pelé Esportes, o ex-técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, representantes da Nike e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Depois disso, a CPI pretende começar a redigir o texto final dos trabalhos. O próximo alvo da CPI são os clubes de futebol. O primeiro da lista é o Santos, time do coração de Pelé. Clubes e federações terão que enviar contratos de patrocínio. O objetivo é avaliar se há fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Fórmula 1, Barrichello roda na pista e faz apenas o 7º tempo. Ainda dá para o brasileiro se recuperar no grid de largada. Rubens Barrichello ficou irritado, mas desta vez não fez críticas à equipe. Apenas justificou a rodada dizendo que o motor travou. O brasileiro ainda fez críticas a David Coulthard, da McLaren, e ficou com a primeira colocação nos treinos livres. Segundo ele, a equipe tirou a gasolina do carro e colocou pneus novos para conseguir a pole provisória. A surpresa do treino foi o italiano Jarno Trulli, da Jordan, que fez o 2º melhor tempo. O alemão Michael Schumacher ficou com a 3ª posição. No próximo bloco, polícia executa menor em praça pública. As imagens são chocantes. Até já. Cadê? Chegou o disco que você esperava! Quer dançar? Funk Legal! Todos os maiores sucessos das pistas funk reunidas no melhor disco do ano! MC Beth! O Sapão! Tudo isso num só disco! As minas! Na palma da mão! Funk Legal! A explosão dos bailes! Programa Livre. A Babi no comando de um programa esperto que tem o que falar. Entrevistas com convidados que estão arrebentando. A galera manda bem e não deixa escapar nada. Se você quer ficar antenado com tudo o que rola, fique ligado. Hoje, depois do Jornal do SBT, no Programa Livre. SBT, na nossa frente, só você. Boa notícia para quem fez contratos de leasing. Estão proibidos reajustes pelo dólar. A Justiça Federal de São Paulo indica o INPC como novo índice para correção de contratos. A decisão da Justiça animou o estudante Luiz Henrique, uma das vítimas do leasing em dólar. As prestações do carro importado que comprou há 3 anos subiram tanto que ele não aguentou pagar. R$800 e passou a R$1.300. Ficou praticamente impossível. O prejuízo era muito grande, porque enquanto a inflação medida no período era uma,
a avaliação cambial era muito maior. Com a substituição do dólar pelo INPC, as prestações do leasing devem baixar. O consumidor que teria que arcar com uma parcela de R$1.000 acaba arcando com uma parcela de R$610. Portanto, obtém um benefício de R$390. Mas a decisão não vale para todos, apenas para as 26 empresas que foram alvo do processo. Uma sentença que nos deixa muito contentes, em primeiro lugar, porque abre um precedente para a própria Ordem dos Advogados, que passa a partir de então zelar não só pelos interesses dos associados, da classe dos advogados, mas de todos os consumidores de um modo geral. A decisão é em primeira instância e vale apenas para o estado de São Paulo. A OAB pretende estender o benefício para todo o país. Sem dúvida, as empresas vão recorrer, as empresas de leasing vão recorrer, mas a OAB de São Paulo irá recorrer também. Um prédio residencial é interditado em São Paulo depois de apresentar rachaduras nas paredes. O imóvel era para ser de bom padrão, o que deixou os moradores revoltados. O prédio fica na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e foi interditado pela Administração Regional do Ipiranga depois das rachaduras constatadas em 2 apartamentos. As rachaduras apareceram depois de um grande estrondo que foi ouvido pelos vizinhos de outros andares. Havia uma rachadura de ponta a ponta na parede divisória do apartamento de baixo, do andar de baixo, então os 2 apartamentos. Então existia dos 2 lados, por isso que foram 2 barulhos. Isso é assustador, porque dá a impressão que está vindo abaixo uma parede. O dono da construtora garante que o problema é apenas localizado e que não há risco do prédio desabar. Nós não vemos razão porque todo esse movimento em se tratando de uma simples parede. Deveriam ter consultado um engenheiro especialista em cálculo estrutural e, naturalmente, por não ser da área dele, foi criado todo esse tumulto que, graças a Deus, está comprovado que não existe absolutamente nada. O CONTRU, órgão responsável pela conservação e fiscalização das edificações em São Paulo, intimou a construtora a apresentar um laudo conclusivo, garantindo a segurança do edifício. Vamos ter que analisar direitinho, baseado no que eles estão falando que é seguro. Ousadia perigosa do MST. Os sem terra que invadiram uma fazenda em Santa Bárbara, Rio Grande do Sul, realizam treinamento para um possível confronto com a polícia. 1.500 hectares e 1.300 cabeças de gado. Estes são os números oficiais da cabanha Santa Bárbara, invadida na madrugada de quarta-feira pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. De acordo com o MST, estão na área aproximadamente 500 animais e não existe nenhum tipo de plantação. Praticamente todas as pastagens e instalações da fazenda não estão sendo utilizadas. Os produtores sem terra estão acampados ao lado da sede da fazenda, que está fechada. Próximo dali ficam as casas dos 5 funcionários. As relações entre eles e os invasores estão cada vez mais tensas. Não, já vai ser colocado de novo. Vocês estão querendo complicar? A patroa está autorizando vocês complicar com nós aqui? Não. Porque daí é assim, ó, o pessoal pode decidir agora essa questão de vocês ficarem aqui. Até agora vocês ficaram aqui, o pessoal concordou que vocês ficassem. No final da tarde, mobilização no acampamento. Pequenos grupos faziam os planos de resistência em caso de ação da polícia. Mesmo assim, a palavra de ordem no acampamento é prevenir. Em uma simulação, todos os sem terra estavam rapidamente reunidos em frente à sede da fazenda, com foices e cacetetes nas mãos. Homens, mulheres e crianças formavam um paredão humano para proteger o acampamento. Ocupar, resistir, produzir. O governo vai endurecer com o MST, principalmente em Uruana, Minas, onde o Sem Terra mantém acampamento próximo à fazenda do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. As próximas reuniões estão suspensas e haverá descredenciamento para quem participar de ocupações. 2 policiais são acusados de matar o menor Nilson, de 15 anos. Mesmo desarmado, o garoto foi baleado 2 vezes. Um dos tiros foi na cabeça. As imagens são impressionantes. As imagens são chocantes. Primeiro, a polícia prende Ronilson Oliveira Ferreira. Na sequência, os cinegrafistas registram o menor Nilson Pedro da Silva sendo arrastado por um policial. Ainda no chão, ele recebe o primeiro tiro. O garoto se levanta com dificuldade e tenta fugir. Mas alguns metros adiante, ele recebe o segundo tiro e cai no chão, já morto. Meu Deus do céu, olha a situação, olha a situação. Enquanto o policial sai mostrando um ferimento no braço, 2 outros PMs se aproximaram do corpo.
e chamaram os cinegrafistas para mostrar uma arma que estaria em poder do garoto assassinado. Imagens mostradas pela imprensa e o depoimento de outras testemunhas desmontaram a versão inicial da polícia e causaram revolta na cidade. Na casa da família, onde o menor foi velado, o clima também era de muita emoção. Eu nunca pensei que perder um filho fosse assim, não. Mas eu quero justiça, sim. Ronilson Oliveira Ferreira foi solto no final da tarde de sexta-feira e disse que foi torturado pelos policiais. Defender de um tanto de polícia daquele, que jeito defende? Lá, quanto mais eles batiam, mais eles gostavam, né? O senhor acredita em excesso dos seus comandados? Isso será devidamente apurado no inquérito. Apesar das imagens, os policiais não foram afastados das ruas. Eles aparecem como vítimas no boletim de ocorrência. O que atirou foi identificado como Macedo César Filho. Olho vivo, FHC tira os óculos, mas não é seduzido pela proposta do presidente americano para antecipar a criação da ALCA. Voltamos já com este assunto. No Conexão Sebrae deste domingo. Voluntariado. Como a pequena empresa pode entrar nessa? Capacitação gerencial. Confira as dicas que garantem o sucesso do empreendimento. Conexão Sebrae, neste domingo, às 8h15 da manhã. Na Fórmula 1, os motores exigem o máximo do lubrificante. Mesmo trabalhando no limite, Shell Helix se mantém inalterado. E se Shell Helix protege até uma Ferrari, imagine o que não faz pelo seu carro. Lubrificantes Shell Helix, desenvolvidos pela Shell e Ferrari para proteger o motor do seu carro. Você tem 30 mil cruzeiros para recuperar sua saúde imediatamente. Quero ver te oferecendo de carne, o que você acha? Sei, a minha esposa quer 100 mil. Fala pra ele ir pra... Vocês se viram para arranjar meu dinheiro, hein? Porque finalmente Bonifácio Bilhões chegou em São Paulo, de quinta a sábado às 21 horas, aos domingos às 19 horas no Teatro Imprensa, com Roberto Pirillo, Nina de Pádua e Bem-vindo Siqueira. Bonifácio Bilhões, venha rir a valer, Teatro Imprensa, não perca! Meus bilhão! Na Praça é Nossa, sustos com Zé do Colchão. Eu não toco bem violão. Violão eu só arranho. Batoré, Dercy Gonçalves, Mudinho. Ai. A estreia de Jeca Gay. Boa tarde. Mais tarde que nunca, né? E um convidado que dá pena. 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. Ou será que eu tô errado? A Praça é Nossa. Amanhã, após o Ratinho. Fechamento dos bancos Araucária e Multiplan pega muita gente de surpresa no Paraná. Boa parte é vítima do consórcio falido. Em Foz do Iguaçu, a agência do Banco Araucária continua fechada. Em Curitiba, onde fica a sede do banco, funcionários e diretores chegaram à agência logo cedo, mas ninguém quis dar entrevista. Às 10 da manhã, no horário normal de funcionamento bancário, muitos correntistas do Araucária foram até a agência central para tentar resolver os problemas provocados pelo fechamento da instituição. O Banco Central deve divulgar como será feito o esquema de pagamento dos correntistas, mas a informação do banco é que primeiro serão ressarcidos os clientes que têm depósitos de até R$20 mil. Quem tem depósitos e investimentos acima desse valor vai ter que entrar na justiça para tentar reaver o dinheiro. Muitas pessoas estão procurando a sede da administradora de consórcios Multiplan em Curitiba. Segundo informações ainda não confirmadas, a Multiplan possui 36 grupos de consórcio em andamento. São 4 mil pessoas que foram pegas de surpresa ao saber que o Banco Central liquidou a administradora. Nós, consorciado, provavelmente vai ficar por último. Infelizmente, nesse país, tá, a gente paga, entendeu? E nunca a gente tem o direito. Presidente George Bush não consegue convencer a FHC sobre a antecipação da ALCA. Olho no olho, eles preferiram falar da crise argentina e do narcotráfico. Muito
muitas trocas de elogios e gentilezas. Os dois presidentes tiveram uma boa conversa, mas não falaram sobre o principal, a ALCA. O presidente George Bush pressiona o Brasil para antecipar em 2 anos a implantação da área de livre comércio das Américas. Apesar dos olhos nos olhos, Fernando Henrique manteve a palavra e os dois presidentes ficaram de conversar sobre o assunto em outro encontro. Eu tiraria os óculos para que ele olhasse diretamente nos meus olhos, que deu certo. Nós olhamos um no olho do outro e vimos que há boa vontade. Que o Brasil e os Estados Unidos têm muito que fazer juntos, farão juntos em termos de democracia, em termos de problemas de segurança, não apenas em termos de comércio. FHC e Bush ainda discutiram a violência, combate ao tráfico de drogas e a crise argentina. Bush já tinha dito que não se pode conversar sobre economia latina sem consultar o Brasil. FHC gostou do agrado. Eu tenho certeza desse nosso contato, que nós temos muito que fazer em conjunto, que nós vamos cooperar. O Congresso brasileiro vai debater a criação da ALCA. Alguns parlamentares foram convidados a participar do encontro de Quebec. O objetivo é estabelecer uma estratégia para evitar o domínio dos Estados Unidos em áreas de interesse nacional. Polícia invade mansão do ex-presidente iugoslavo com muitos tiros. Não se sabe qual o destino de Slobodan Milosevic. Milosevic teria sido preso em sua casa por pressão dos Estados Unidos. Slobodan Milosevic foi indiciado por crimes de guerra cometidos contra os albaneses da província de Kosovo. 6 palestinos são mortos por soldados israelenses na Cisjordânia. Eles protestavam contra a ocupação dos territórios palestinos. A artilharia israelense usou tanques para enfrentar civis. 18 pessoas morrem em queda de avião em Aspen, nos Estados Unidos. Uma forte nevasca pode ter causado o acidente. França não quer extraditar o acusado de assassinar médico norte-americano que praticava o aborto. O governo teme que James Kopp, um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, possa ser condenado à prisão perpétua. Vacina contra a AIDS é testada com sucesso em macacos. A vacina foi produzida com a técnica de terapia genética e fortaleceu os linfócitos T contra o vírus HIV. A cantora Madonna promete fazer o show mais escandaloso de sua carreira. Confira no próximo bloco. No Conexão Sebrae deste domingo. Voluntariado. Como a pequena empresa pode entrar nessa? Capacitação gerencial. Confira as dicas que garantem o sucesso do empreendimento. Conexão Sebrae, neste domingo, às 8h15 da manhã. Ô, Chico, tem alguma balada aí que eu não tô sabendo? Tá todo mundo sabendo. Começou a grande venda Chevrolet. Ô, Chico, eu estou falando com você, Chico. Corsa Sedã Indy com taxa de 0,99. E mais, a rede Chevrolet garante as menores taxas do mercado também para veículos seminovos. É só até domingo. É só na rede Chevrolet. Chegou o disco que você esperava. Funk Legal. Todos os maiores sucessos das pistas funk reunidas no melhor disco do ano. Funk Legal. A explosão dos bailes. Oscar 2001. Você vai rever os melhores momentos da maior festa do cinema mundial. A vitória da superprodução Gladiador. A premiação de Russell Crowe. A emoção e a comemoração de Julia Roberts. Melhores momentos, Oscar 2001. Neste domingo, depois do Show do Milhão, só aqui no SBT, a rede dos filmes milionários. A atriz Ana Paula Arósio recebe alta no Rio.
Ela estava internada com suspeita de dengue que não foi confirmada. Cinema. A vida de um dos maiores traficantes de droga dos Estados Unidos é o tema de Blow. O diretor Ted Demme investiu pesado no drama, que já está sendo comparado ao Trafic, que ganhou 4 Oscars. A história é baseada na vida de George Jung, interpretado por Johnny Depp. O filme mostra a infância de Jung, um menino de rua que cresce